A gente segue por aqui acompanhando o estado de saúde do ex-jogador da seleção brasileira, Lúcio, que no final de semana a gente se surpreendeu. Ele foi internado em Brasília, está se recuperando de queimaduras que sofreu pelo corpo. Ele foi atendido em Brasília, transferido agora a uma cidade onde moram os seus parentes, porque sofreu uma queimadura em razão de uma explosão com uma lareira ecológica, né, Nelson? De ecológico, acho que não tinha nada, né? Porque acabou, ele ficou com as pernas, né? Braços, o rosto, ele teve ali uma queimadura bastante grave, mas a gente não entende pouco disso. Mas 18% do corpo 18%? queimado. 18%. Então, para que a gente possa entender a gravidade disso, nós convidamos quem entende do assunto, o dermatologista, o doutor Ricardo Limonge, que já está com a gente aqui. Doutor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade. Boa tarde, bem-vindo, viu? Muito obrigado. Começa? Bom, vamos lá, vamos entender, né? 18% do corpo queimado, a gente já se preocupada, mas quando a gente viu as fotos dele em recuperação, na verdade uma única foto foi divulgada, eu não sei se a gente tem essa foto, a gente começou a ter ideia da gravidade. Conta pra gente o quanto pode ser grave. Olha, nessa foto a gente vê ele com as pernas enfaixadas, as duas pernas, a cabeça. Em que nível isso pode chegar a ser grave? Uma queimadura de 18% de área corporal é considerada uma queimadura de moderada a extensa. A gente considera normalmente extensa a partir de 20%. Nossa. E 18% é uma queimadura significativa. A gente não sabe exatamente o grau da queimadura em toda essa extensão, mas é sempre grave, 18% sempre grave. Queimadura é algo que sempre nos aflige, né? Porque há uma deformação, né? Você tem ali, queimadura de primeiro, segundo, terceiro, até a última é terceiro grau, né? Exatamente. Terceiro grau. Essa queimadura de terceiro grau, ela é recuperável? Você consegue, de certa forma, voltar a ter uma vida normal ou ter a pele a sua normalidade? As queimaduras de terceiro grau, em geral, elas são bem graves, são bem complexas para serem tratadas, dependem muitas vezes de intervenção cirúrgica, em geral com a recomposição do tecido com enxertos, com retalhos, enfim. Elas são sempre tecnicamente difíceis e sempre trazem sequelas. As de primeiro grau, via de regra, não trazem nenhuma sequela e as de segundo grau depende um pouco de qual é a profundidade desse segundo grau. Em geral, são sequelas menores do que as de terceiro grau. Nas piores, que tipo de sequelas podem ser? Deformidades permanentes, dificuldade de uso de articulação, retração de pele, enfim, podendo até levar a complicações maiores em que a pessoa possa perder o membro, enfim, amputações e tudo pode mais. chegar a esse nível? Você pode ter essa sequela importante? Sim, a queimadura de terceiro grau é uma necrose importante. Doutor, a gente às vezes fala, porque uma queimadura, e aí você pensa logo numa fogueira de São João, você vai lá, se queima, mas existem queimaduras que acontecem até com uma chama invisível, um acidente ali. Conta pra gente quais são as situações em que você pode ter uma queimadura extremamente grave. No caso do Lúcio, foi com uma lareira ecológica, que não é aquela lareira da lenha. Sabe aquela que serve quase como mobília? Aquela, acho que é elétrica, que ela fica assim, como se fosse numa mesa central. Acho que álcool é utilizado, então fica aquela chama bonita e tal. E assim ele se queimou. Mas quais são os outros ou mais comuns? Até nessa chama invisível. Essa própria lareira ecológica, ela gera uma chama que muitas vezes é pouco visível, porque em geral o combustível que se usa, ela é uma canaleta que você preenche de álcool e acende. Enfim, ela é um adorno decorativo, ela é bonita. E essa chama do álcool, em geral, é aquela chama azulada, bem clara e muitas vezes difícil de perceber. E muitas vezes a chama está meio apagando, mas ainda está presente e alguém vai lá e coloca mais álcool por cima e aí a gente tem a explosão. Então, esse é um dos casos em que a chama é sempre pouco visível e muitas vezes a explosão acaba decorrendo exatamente disso, de não ser vista. Tem outras situações que são invisíveis ou pouco visíveis e que também podem gerar queimaduras graves, especialmente queimadura com vapor.
caso de panela de pressão, por exemplo. Existem queimaduras que não são por temperatura, então a gente tem queimaduras químicas, por ácidos, por álcalis, por soda cáustica, e queimaduras elétricas. A da panela de pressão ou a elétrica, como é? Como que acontece a panela? Você abre ali a tampa e vem aquele vapor e a pessoa... Aquele vapor que está em temperatura altíssima, ele provoca imediatamente uma queimadura no indivíduo que está manuseando a panela de pressão. E é uma queimadura importante? Sabe o que eu já vi muito? De crianças que colocam a mão no forno. Sim. Isso é bem comum, né? E queimam aqui, ó, essa parte com queimaduras bem importantes. As crianças são sempre vítimas importantes de queimadura, né? Pela própria curiosidade, tanto a queimadura elétrica, hoje as tomadas são um pouco mais protegidas, mas antigamente o risco era maior. E a curiosidade, né? Colocar a mão em lâmpada, enfim, todas essas situações. Você falou de explosão. A explosão por si só já pode provocar algum tipo de queimadura na pele? Ah, sim. A explosão, ela envolve temperaturas altíssimas e mesmo uma coisa assim instantânea já é capaz de... Mesmo que não tenha um fogo envolvido ali, que o fogo esteja reduzido, mas aquela explosão do ar que está armazenado... Sem dúvida, sem dúvida. Só aquela expansão de ar, já com o calor do ar, já é suficiente para promover uma queimadura. Doutor, tem alguma receita caseira que às vezes as pessoas recorrem e que são perigosas? Já vi, põe babosa, põe, né? Que momento é necessário pedir ajuda médica em caso de queimadura? O pessoal, você conhece uma pomada para queimadura e tal, e acaba muitas vezes tentando tratar sozinho. Tem um monte dessas receitas caseiras, né? Borra de café, olha, pasta de dente. Ou põe o gelo, sei lá, põe sempre uma bolsa. Tem alguém que quer trazer alguma coisa no sentido de tentar melhorar e a recomendação é não usar nada. No caso de uma queimadura, a melhor coisa a fazer é lavar com água corrente. A água corrente, ela vai ter uma função dupla. A primeira é resfriar. Porque se o processo ainda está ativo de aquecimento, você tem que bloquear aquele aquecimento para interromper o processo da queimadura. Então, a água tem que ser gelada? Se puder ser gelada, ótimo, mas o importante é que ela seja corrente, tá? Mais importante do que algo que você simplesmente coloque sobre a pele, algo que faça esse fenômeno de lavagem, que tem essa circulação. E, além disso, a água, especialmente se estiver fria, ela é um ótimo analgésico. E a gente tem que lembrar que a queimadura é extremamente dolorosa. O incômodo da queimadura é terrível. Deve ser, e é mesmo. E eu fico imaginando aqui, 18% do corpo queimado. Vê, agora que eu estou notando, não só nas pernas, mas os 2 braços até aqui, estão enfaixados, no caso do Lúcio, e a cabeça toda. Eu ainda tenho uma dúvida aqui que eu queria tirar nessa questão da primeiro, segundo, terceiro graus. O primeiro grau é logo esta pele aqui em cima. O primeiro grau é a epiderme, que é a camada mais logo esta aqui, é logo a primeira. Da pele. Então é aquele tipo de queimadura que você enxerga como uma vermelhidão e um inchaço, tá? Não tirou a pele, então? Não tira a pele. É muito parecido com o aspecto de uma queimadura solar intensa. Aquilo é uma queimadura de primeiro grau. Tá? A gente não tem nenhuma outra alteração que não seja uma vermelhidão, um calor local e um inchaço. Certo. Na de segundo grau, já podem surgir as bolhas. Então, a partir do momento que você tem uma bolha em uma área queimada, você já tem pelo menos alguns focos de queimadura de segundo grau naquela região. E na de terceiro, existe uma destruição tecidual maior. Então, além da presença das bolhas, existe perda de substância, existem áreas que são esbranquiçadas, áreas que ficam, às vezes, carbonizadas, enfim. Então você não passa nem por essa situação. É o extremo da queimadura. Não passa nem por essa situação da bolha, você já vai direto... Eventualmente, sim. Dependendo de qual seja o grau da injúria térmica, sim. Até para a gente entender, né? Nesses casos, é aí que é necessário, de repente, um transplante de pele? Exatamente. E como que isso acontece? Quando você precisa de pele de outra pessoa ou dá para tirar de um lugar, colocar Normalmente, em outro? o enxerto ele é retirado do próprio indivíduo,
tá? Utiliza-se uma área doadora e reimplanta aquela pele, transfere aquela pele de uma localização para outra para cobrir essa área. Eu queria perguntar para o senhor a respeito exatamente aquilo que ela tinha perguntado, o que fazer. O senhor falou de lavar com água corrente, não passar sabão, não passar nada, água corrente. Água corrente. Isso a gente pode usar por primeiro e segundo grau ou por terceiro grau também? Para qualquer forma de queimadura, a primeira medida é sempre água corrente, até antes de se fazer o diagnóstico de qual é o grau da queimadura. Enfim, muitas vezes você, na emergência ali, como primeira atitude, você nem quantificou, nem teve a oportunidade de quantificar como foi essa queimadura. Então, o primeiro passo é água corrente. Por volta de 15, 20 minutos, você dá conforto para a pessoa e você minimiza a chance de propagação daquela queimadura com o esfriamento do tecido. Aí, depois, com calma, vai se entender qual é a extensão do quadro. Claro, queimaduras pequenas, queimaduras de primeiro grau em áreas localizadas ou queimaduras até de segundo grau muito localizadas e com pouca repercussão, em geral, o tratamento é domiciliar. Qualquer outra circunstância, aí a gente precisa de um atendimento mais especializado. Fiz uma entrevista aqui um tempo atrás, a pele de peixe usada para você colocar sobre queimaduras. Sim, né? culturas de células de peixe são usadas para essa finalidade. Interessante. Obrigada, doutor Ricardo Limonge, pela presença aqui no estúdio. Dá esse prazer. Muito obrigada por tirar nossas Eu dúvidas. que agradeço. Muito obrigado a vocês. Obrigado, doutor. Até uma abraço para o senhor. próxima. Bom trabalho.